E aí, pessoal, boa tarde, tudo joinha? Estamos de volta para mais uma semana de aulas. Iniciamos com aula de português e vamos dar continuidade ao estudo da unidade temática sobre artigo de opinião, tendo como enfoque o conteúdo verbo. Nós já vimos anteriormente que verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Porém, a gente também precisa ampliar os conhecimentos em relação às suas conjugações e ao seu uso, porque o verbo, assim como o substantivo, ele precisa ter concordância. E essa concordância é o que nós vamos ver mais ou menos hoje, começando por hoje, dando continuidade posteriormente. Inicialmente, eu lembro a vocês que o verbo ele tem três conjugações, não é isso? AR, ER e IR. Para a gente poder ter um entendimento melhor sobre esse conteúdo, eu preparei uns slides para trabalhar com vocês na tarde de hoje. E é sobre isso que nós vamos discutir, certo? Então, eu já começo apresentando a vocês o nosso conteúdo da tarde de hoje. Hoje nós vamos falar sobre verbo, tempos verbais e sua conjugação, certo? Então, verbo, tempos verbais e sua conjugação nos vai mostrar que o verbo ele também se apresenta em passado, presente e futuro. E a conjugação vai depender das pessoas do verbo. Isso mesmo, temos conteúdo hoje, novo. Então, vejamos. No primeiro slide para discussão, nós temos aqui a palavrinha verbo em destaque e algumas outras palavras. Respeitar, amar, ler, falar, estudar, brincar, sorrir. São palavras que expressam ações. Essas ações nós chamamos de verbo. Por exemplo, alguns exemplos de frase onde nós podemos usar os verbos. Verbo respeitar. Joana respeita sua mãe. Respeita. Observem bem. Respeita. Andréia leu um bom livro. Leu. Tenho certeza que você amará o presente. Amará. Ontem falamos sobre você. Tiago estudará para a prova. Gabriel e Pedro brincam no jardim. Viviane sorriu muito. Então, vejam só, esses verbos que foram apresentados sem serem conjugados representam ações. Quando nós transformamos essas ações colocando um passado ou um futuro ou um presente, nós estamos conjugando o verbo, certo? Tem diferença entre o verbo mesmo e o verbo conjugado. O verbo conjugado, ele precisa ter as pessoas do verbo e ele precisa ter concordância. Veja só, se eu disser que Pedro e João estudam de manhã. Se eu estou dizendo que é Pedro e João, eu tenho que dizer que eles estudam, porque é mais de uma pessoa. Se eu disser estuda, estou falando apenas de uma pessoa e está errada essa conjugação. Então, vejamos. Qual é o conceito? Só uma retrospectivazinha básica para nós iniciarmos mesmo.
Verbo é a palavra que por si só exprime um fato, em geral, ação, estado ou fenômeno, e localiza-se num tempo. Aí nós temos aqui a música Do Seu Lado, de Jota Quest. Faz muito tempo, mas eu me lembro. Você implicava comigo, mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, o seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Para perceber e olhar só para dentro é o maior desperdício. O teu amor pode estar do seu lado. O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor para embebe a sua água. Eu hoje mesmo quase não lembro e já estive sozinho. E um dia eu seria seu marido, seu príncipe encantado. Ter filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio, ir ao cinema todo domingo só com você do meu lado. Então, olha só, essa música, esses trechos aí, eles trazem alguns verbos. O que é que eu quero que vocês façam usando essa música? Vocês vão separar esses verbos. Vão fazer 3 colunas. Vão botar AR, ER e IR. E vocês vão escrever esses verbos de acordo com a sua terminação. Por exemplo, faz, do verbo fazer. Fazer termina com ER. Então, vocês vão escrever na coluna do ER. Certo? Porque muitos desses verbos, eles estão conjugados. Vocês vão precisar atentar para o fato de que eles terminam em AR, R ou IR e escrever nas colunas. Por exemplo, desculpem, o verbo lembro. Lembro é lembrar. Lembrar termina com E. AR, ER ou IR. Entenderam como é que vão fazer? Implicava, do verbo que. Vejo, de qual verbo? Então, vocês vão ver qual é a terminação desses verbos e vão escrever nas colunas AR, ER e IR. Tá bom? É a nossa primeira atividade do dia. Aí nós temos aqui conjugações verbais. Essas conjugações verbais existem na língua portuguesa aproximadamente a 11.000 verbos, certo? Para termos a facilidade de estudo, eles são divididos em 3 subgrupos denominados conjugações. Primeira conjugação, os verbos que terminam em AR. Amar, andar, cantar, saltar, pular, deitar, falar, pegar, todos eles terminam em AR. Os verbos de segunda conjugação que terminam em ER, descer, vencer, escolher, dizer, ver, fazer, comer, terminam todos em ER. E os de terceira conjugação que terminam em IR, dormir, sorrir, partir, ir, grunhir, todos eles terminam com IR, certo? Então, os verbos, eles se apresentam em 3 conjugações, AR, ER e IR. Lembrem disso. O verbo é o tipo de palavra que apresenta o maior número de flexões. Ele pode variar em pessoa, sendo primeira, segunda e terceira. Ele pode variar em número, singular e plural. Ele se apresenta em 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo.
E ele se apresenta em 3 tempos: passado, presente e futuro. Então, é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Essas flexões verbais. E nada mais é do que a forma como o verbo se apresenta, dependendo da quantidade de pessoas, que é número, dependendo das pessoas, e a gente usa para conjugar eu, tu, ele, nós, vós e eles. Lembrando que eu, tu, ele, primeiro, são pessoas do singular, nós, vós, eles são pessoas do plural. O modo indicativo, subjuntivo e imperativo, presente, passado e futuro. Então, vejamos a variação do verbo em pessoa e número. O quadro a seguir mostra as 6 combinações das pessoas gramaticais com os números. Vejam só. Primeira pessoa do singular é o pronome eu. Lembram que nós estudamos pronome, que é a palavrinha que substitui um nome, Rosângela, eu, certo? Eu falei. O verbo é falei, o pronome pessoal usado eu, a pessoa é a primeira e o número é singular. Então, nós temos segunda pessoa do singular, tu falaste. Terceira pessoa do singular, ele, ela ou você falou. Primeira pessoa do plural, nós falamos. Segunda pessoa do plural, vós falastes. Terceira pessoa do plural, eles, elas ou vocês falaram. Então, tem essa variaçãozinha, certo? Quando é singular, é só se referindo a uma pessoa, e quando é plural, é se referindo a mais de uma pessoa. O modo verbal é a flexão verbal que possibilita ao falante revelar sua própria atitude em relação ao fato expresso pelo verbo. Existem 3 modos. O primeiro que nós vamos ver é o modo indicativo. O modo indicativo, ele mostra uma atitude de certeza. É desse modo que as formas verbais exprimem uma atitude de certeza. Exemplo: você mesmo encontrará uma solução. Você vencerá a corrida. Então, quando nós damos uma atitude certa, uma certeza, nós estamos usando o verbo no modo indicativo. Aí nós temos ainda o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele é constituído por formas que exprimem hipótese, dúvida ou desejo. Exemplo: gostaria muito que você encontrasse uma solução. Então, não se tem uma certeza, é uma possibilidade. Não é certeza que você vai achar uma solução, mas é uma possibilidade que você irá achar. Então, esse é o modo subjuntivo. E o modo imperativo, ele sempre indica um pedido, uma ordem, um conselho, um convite ou uma ameaça. Quando eu digo encontre uma solução para o problema, eu estou dando uma ordem. Então, se eu estou ordenando, eu estou usando o verbo no modo imperativo. Entendeu? Aí nós chegamos ainda no tempo verbal. O tempo é aquilo que a gente usa para medir, né? As horas, minutos, segundos, como vimos na nossa aula de medidas. E o tempo verbal não difere muito. Por quê? Porque ele usa 3 aspectos importantes. O passado, que já passou, o presente, que está acontecendo, e o futuro, que ainda vai vir. Então, se imaginarmos uma linha do tempo e tomarmos como referência o momento em que nós estamos, podemos dividir essa linha do tempo em 3 partes. O momento em que nós estamos é o presente.
O que aconteceu anteriormente é passado. E o que ainda vai acontecer é futuro. Então, o verbo ele vem em 3 tempos: passado, presente e futuro. Aí, olha só, os principais usos desses tempos no modo indicativo. Quando a gente usa o modo indicativo em que nós temos uma certeza no presente, nós dizemos que esse modo é empregado para exprimir fatos que ocorrem no mesmo momento em que o falante os observa ou faz referência a eles. Por exemplo, em praias de indiferença navega meu coração. O presente ele também pode ser empregado para exprimir um fato habitual ou um fato atemporal. Por exemplo, eu faço a lição. Se eu estou dizendo eu faço, eu ainda estou executando a ação. Eu não estou dizendo eu fiz ou eu farei. Eu estou dizendo que eu estou executando essa ação. E se eu estou executando, eu estou no presente do indicativo. Eu estou tendo uma certeza no tempo presente. O passado no indicativo. As formas desse tempo fazem referência a fatos situados no tempo anterior, antes da fala. Então, existem 3 tipos de passado que nós também chamamos de pretérito. O pretérito perfeito, que exprime fatos totalmente concluídos antes do momento da fala. Exemplo, em 1942, Colombo descobriu a América. Já passou e foi concluído, já terminou. Aí nós temos o pretérito imperfeito, usado em referência a um fato que não havia chegado ao final no momento em que o outro fato aconteceu. Exemplo, as estrelas ainda brilhavam quando iniciamos a viagem. Começamos a viajar e as estrelas ainda brilhavam, ainda tinham as estrelas no céu. Certo? Então, não tinha desaparecido ainda as estrelas, então, se não tinha desaparecido ainda do céu as estrelas, quando começamos uma nova ação, ainda não tinha terminado outra. Então, isso mostra que é o pretérito imperfeito. E nós temos o pretérito mais que perfeito, que faz uma referência a um fato totalmente concluído e ocorreu antes de outro fato também já concluído. Exemplo, quando ligamos a televisão, o jogo já terminara. Eu liguei a televisão anteriormente, mas quando eu liguei a televisão, o jogo já havia terminado. Então, são 2 ações que já aconteceram e uma aconteceu quando a outra já tinha terminado. Entendeu? Copiou? Ótimo, então vamos adiante. O futuro do indicativo. Esse tempo é usado em referência a fatos que se realizam ou podem se realizar depois de um momento em que o falante a eles se refere. Ele se divide em futuro do presente, futuro do pretérito. Futuro do presente exprime fatos cuja ocorrência localiza-se depois do momento da fala. Hoje haverá um debate entre os candidatos. Entendeu? Hoje ainda vai acontecer um debate. Então, esse é o futuro do pretérito. Desculpem, o futuro do presente. Ainda vai ter no dia de hoje. E o futuro do pretérito indica um fato do futuro, mas que aconteceu ligado a um fato do passado. Você nos garantiu que os documentos viriam hoje. Quer dizer, você deu uma garantia no passado, digamos que ontem você jurou para mim e os documentos chegavam hoje. Então, quer dizer, uma coisa do passado e você me prometeu para um futuro. Então, esse é o futuro do pretérito. Aí nós temos ainda algumas questões em relação aos verbos. Os verbos, eles também se dividem em 2 tipos. Os verbos regulares
E os verbos irregulares? Inicialmente, nós vamos ver os verbos regulares. Quais são os verbos regulares? São aqueles verbos em que a gente não muda o comecinho deles para conjugar. Por exemplo, o verbo mudar. Eu mudo, tu mudas, ele muda. Nós mudamos, vós mudais, eles mudam. Nós não mudamos o prefixo do verbo, certo? Só mudamos o sufixo, só mudamos a partezinha e muda. A partezinha do começo, não. O verbo comer. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. O COM permanece para todas as formas de conjugação. E nós temos ainda o verbo dormir. Eu durmo, tu dormes, ele dorme. Nós dormimos, vós dormis, eles dormem. Não muda a variedade, certo? Não tem variação, com exceção de durmo, que não tem o O no começo. Mas o radical é o mesmo. E nós temos os verbos irregulares, que eles mudam completamente quando a gente está conjugando eles. Por exemplo, o verbo ser. Eu sou, tu és. Então, o verbo ser ele já mudou no eu e no tu. Ele é, mudou no é também. Nós somos e eles são. Então, são conjugações diferentes para um mesmo verbo. Do mesmo jeito é o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, eles estão. Fazer, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, eles fazem. Trazer, eu trago, tu trazes, ele traz. Nós trazemos, eles trazem. Dar, eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, eles dão. Ir, eu vou. Tu vais, ele vai. Nós vamos, eles vão. O verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, eles vêm. O verbo ver, eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, eles veem. O verbo pôr, eu ponho. Olha só, gente, como é diferente o verbo pôr. Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, eles põem. Então, os verbos irregulares, eles têm essa variação na conjugação. E é isso que diferencia ele dos verbos regulares. Os verbos regulares, eles não mudam o comecinho deles na hora de conjugar. E os verbos irregulares, eles mudam o comecinho deles na hora de conjugar.